Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. É o vídeo intermediário da leitura de clássicos desse mês, então é Shakespeare, Macbeth. Mas antes de dar sequência a esse vídeo, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e a também deixar o seu like nesse vídeo se vocês gostarem. Então, como é que tá indo a leitura? Esse é o nosso papo de hoje. Eu vou dizer para vocês que eu tenho o livro da Bárbara Heliodora, né, que foi a tradutora do livro que eu pretendia ler e vou ler ainda, só que ele ficou lá na minha casa. Eu tô fazendo esse vídeo num lugar diferente, eu não tive como trazer o meu livro, que era muito grande, muito lindo, então eu acabei baixando no Kindle uma outra versão, né, uma outra edição que eu já terminei de ler, inclusive. E por isso mesmo, assim, eu queria comparar um pouco as edições para contar para vocês qual foi mais fácil, qual a leitura transcorre de uma forma mais tranquila. Porque esse do Kindle que eu li foi muito fácil. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem de qual edição eu estou falando. E foi bem tranquila a leitura, né? Na verdade, esse é o segundo texto de Shakespeare que eu leio, né? A segunda peça. Eu comecei com o Otelo, né? O Mouro de Veneza, e eu estranhei bastante o Otelo, né? A forma como é escrita, né? A peça, né? Você não está falando de uma ficção em prosa. É diálogo o tempo todo e você tem que entender todo o contexto com os diálogos, né? E com palavras um tanto rebuscadas, né? Então, quando eu li Otelo, eu estranhei bastante, falei, nossa, nem sei se isso vai dar certo. Mas, com o tempo, você se acostuma a essa leitura. Uma ideia que me surgiu foi um pouco de ler em voz alta, porque são textos feitos para o teatro, né? Esse seria o formato ideal de um texto de Shakespeare, eles serem interpretados, né? Então, quando você lê em voz alta e dá uma certa interpretação, fica mais fácil. Além disso, é um pouco de se acostumar, né? Então, acho que a gente tem que vencer essa barreira nas primeiras páginas, né? Insistir um pouquinho, aí fica mais fácil. Agora, em Macbeth, eu achei mais tranquilo o texto. O que o Shakespeare faz com grande propriedade é trazer muita ação para a peça. A ação, ela acontece de forma muito rápida, né? Essa é uma característica do teatro elisabetano, que eram palcos de madeira, que eles criaram algumas plateias mais elaboradas ali, né? Mas é uma coisa muito simples, né? São dois palcos, né? Um mais alto e o principal, que tem duas portas. Não tem cenário, olha só. Então, o texto dos atores, né? Ele precisa trazer tudo para essa plateia, né? Então, os textos do Shakespeare são muito ricos em imagens, né? Em exemplos, para que as pessoas assistam dois atores que estão pobremente vestidos e conseguem transmitir toda uma história, toda uma época, toda uma situação, as mais diversas, né? Shakespeare é completamente diversificado, então a gente tem que se acostumar com essa riqueza de texto. Em Macbeth, ele coloca muitas imagens nesse texto, de sombra e luz. Ele vai abordar muito dessas dualidades que ele gosta de jogar no palco para serem discutidas, né? Justiça e misericórdia com Macbeth é muito importante, porque o tema principal é a ambição, né? A gente tem o Macbeth, era um general, um lorde, que lutava pelo seu rei, o rei da Escócia, de forma muito produtiva, né? Só que, de repente, ele é mordido aí pelo bichinho da ambição e isso toma conta dele. Ele perde a razão por uma ambição excessiva. Então, a gente vai ter esse tema do bom e do mau governo, da covardia e da traição, do egoísmo e da generosidade, né? Esses são os temas que Shakespeare adora discutir nas suas peças e estão lá presentes no Macbeth. É muito legal. E assim, com muitas frases ricas, ele explica
várias vezes o sentido da vida, ou pelo menos coloca a discussão no palco. O palco elizabetano não tem cortina, gente. Então, quando entra o primeiro ator, significa que começou a peça. E quando sai o último, terminou a peça. O visual é muito pobre. Tudo tem que estar nesse diálogo. E em Macbeth ele é muito rico, né? Então, eu vou depois para vocês trazer frases inteiras dessa peça que valem muito a pena, são reflexivas, principalmente no sentido da vida e como encarar essa ambição, né? Como trabalhar esse egoísmo. E assim, claro que também tem pontinhas de humor, né? Ele vai ter um porteiro, se não me engano, que fala sobre a virilidade masculina totalmente abalada pela bebida e é de uma forma super divertida. Shakespeare tem esse talento de transitar entre a seriedade de um tema como a vida e a morte, como traição e covardia, a justiça e misericórdia, como um bom governante deve atuar, e também fazer piada de quem bebe demais não dá certo. Enfim, as minhas sugestões é que a gente enfrente as primeiras páginas, mesmo que a gente estranhe essa linguagem, porque vale muito a pena. Ler em voz alta pode ajudar também e procurar outras traduções. Às vezes a gente pega uma tradução que está muito fidedigna a essa linguagem mais arcaica, que às vezes dificulta pra gente, apesar que a gente aprende um monte de palavras novas, é bacana. Enfim, essas são algumas soluções que a gente pode encontrar para essa estranheza inicial, mas que vale muito a pena. Então esse é Shakespeare, Macbeth, e a gente se encontra no vídeo no final do mês, falando detalhes da obra. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.